Obrigado, Deus. Vai nos conduzindo, Senhor, em espírito e em verdade, meu Deus, nesse assunto que queremos compreender. O que significa a criação, de que forma, do mal. Muito bem, já fizemos a primeira parte e agora nós vamos dar sequência, vamos entrar na segunda parte. E mais uma vez, você tome de posse, aí esteja de posse aí da sua Bíblia, porque não podemos tratar desse assunto sem estarmos de posse da palavra. Se Deus ele é onisciente, como já vimos agora em Salmo 139, falando da criação do homem no ventre materno, a pergunta que se faz é: Deus criou o mal? Foi Ele que fez isso? Eu afirmo para você que, baseado na Bíblia, foi. É um assunto muito terrível até para se compartilhar. Tem muitos pastores que não gostam de falar disso porque são inseguros. Não tem segurança suficiente para afirmar que foi Deus que criou o mal. Foi Deus que criou o diabo. Foi Deus que fez isso com um propósito. É uma coisa ao nosso raciocínio humano absurdo. Mas é a palavra que diz isso. Então vamos a Isaías 45, 7. E lá, se você tem alguma dificuldade com isso, agora o problema vai ser com você e Deus. Não é com você e comigo não, não é entre você e eu não. É entre você e Deus. Ou você fica com a palavra que está falando e afirmando, ou então você vai ter que dar um outro jeito, porque outro jeito, inclusive, eu não acredito que tem. Então vamos lá. Isaías 45, 7. Está dizendo assim: Deus, eu formo a luz, crio as trevas e faço o bem. E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Bem pausadamente, observando as pontuações, para saber quanto que é interrogação, exclamação ou ponto final. Mas o versículo está dizendo isso aí. Seguindo, tem mais. Amós está bem mais à frente aí. Amós capítulo 3, versículo 6. Veja bem. Amós capítulo 3, versículo 6. Tocar-se a trombeta, ou melhor, tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Uma pergunta, interrogando. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? É pergunta, é interrogação. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Provérbio, capítulo 16, versículo 4. Provérbio está logo aí depois, logo para trás aí, depois de Salmo. Provérbio, cadê aqui o Salmo? Provérbio, capítulo 16. Provérbio, capítulo 16, versículo 4, está escrito assim, lembrando, gente, pessoas que leem, que assistiram o vídeo, lembrando que isso aqui está escrito na palavra de Deus, é Deus falando, é a palavra de Deus escrita. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio, ou seja, para o dia do mal. Dúvidas, dificuldade de compreensão, é com você e Deus, não é com você e eu, não. O Senhor fez todas as coisas. Agora eu te pergunto, a palavra todas é plural, todas, olha lá, plural, todas as coisas, plural. Todas significa 100% de tudo que existe, de tudo que foi criado. Então tudo foi Deus que fez. Isaías 45, 7 está dizendo que eu faço o mal,
criou o mal. Peraí, é absurdo ao nosso conceito? É, mas está escrito e nós precisamos compreender qual a finalidade disso. Nós vamos viajar muito na Bíblia para entender isso. Provérbio 16, 4, acabamos de ler. Repetindo, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Provérbio. Agora Eclesiastes, para fechar esse tempo nosso aqui. Eclesiastes, capítulo 7, 13 e 14. Veja bem. Lembrando que está falando com a permissão e Deus criando com um propósito. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13 e 14. Está assim. Atenta para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Eu vou fazer um comentário a respeito disso aqui depois. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir dele próprio. O comentário que eu quero fazer aqui é o seguinte, versículo 13, atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Você já ouviu alguém falar que Deus escreve certo por linhas tortas? Aliás, Deus não escreve certo. Um fala assim, alguém fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem esse ditado? Sim. Você já ouviu falar? Eu também. Mas aparece uns gaiatos no meio aí para dizer assim, não, eu não acredito que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus tem tanto poder, que ele desentorta a linha e escreve nelas retinha. A Bíblia está falando isso? A Bíblia está falando aqui que quem endireitará o que Deus fez torto. Agora eu te pergunto, as árvores, os ramos, os galhos, são tudo retinho? É tudo retinho? Observa quantas árvores imensas existem numa floresta. A Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Imagine quantos galhos tem ali. E todos eles tortos de uma forma, não são iguais. Aquilo faz parte da criação de Deus. Foi ele que determinou que os galhos viriam dessa forma, todos tortos. Quem endireitará aquilo que Deus fez torto? Viaja nisso aí que você vai aceitar que tudo foi feito pela mão de Deus. Se você fosse fazer os galhos da árvore, muito provavelmente que você ia fazer isso tudo retinho, tudo certinho. Mas eles não são assim. Ainda tem aqui no versículo 14, onde fala aqui, ó, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. A adversidade é você ter divisão com alguém está dividido com você. A adversidade está relacionada também a adversário, opositor, oposição, porque fala, porque também Deus fez a este em oposição. A adversidade é adversário, é oposição. Deus criou a oposição, sim, com a finalidade de, para que o homem, versículo 14, no finalzinho, para que o homem nada acha que tenha de vir dele próprio. O homem não é nada. O homem é um instrumento de Deus, é um veículo criado por Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, fala lá que não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está vendo? Então nós analisamos agora que Deus sim permitiu a vinda do mal. Deus criou o mal com uma finalidade que nós vamos viajar na Bíblia e vamos compreender isso. Tá certo? E fiquemos com essa simplicidade dessa forma, conversando numa linguagem de fácil compreensão. Estou fechando esse áudio e vamos dar sequência ao próximo.